Fala galera do Blumentech, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio 6. É isso, JP? Episódio 6. Olha só, gente, estamos aqui com um novo co-host do Blumentech aqui, JP, João Paulo Rosa, aí, que é CGO. Para quem não sabe o que é CGO, fala aí, JP, o que é. Chief Growth Officer. A minha responsabilidade é cuidar da internacionalização e da expansão da Premier Soft. E tá fazendo isso muito bem, né? Porque acabou de voltar, de retornar aí de Santa Mônica, Califórnia, né? Faz 3 semaninhas que estou aqui no Brasil. Ficou 6 meses lá. 6 meses lá. Caramba. E agora planejando a volta para lá. Ah, bacana. Boa, cara, muito legal. E isso que é legal, né? Vocês aí que estão acompanhando a gente acabam conhecendo um pouquinho mais, não só da estrutura, como a gente costuma dizer, né? A gente às vezes grava lá na sala Microsoft, né? Já gravamos na sala Apple e hoje estamos gravando aqui na sala Google. Isso é legal porque vocês acabam conhecendo um pouquinho da estrutura, mas também de quem está por trás, de quem teve a ideia inicial, né? Nós já conversamos, já tivemos um Blumencast com o Rodrigo e ele contou e ele já citou o JP várias vezes lá. O Rodrigo já esteve aqui como host algumas vezes também, todas as vezes, né? E hoje o JP aqui, que tem experiência em apresentar podcasts. Já fiz. Grande abraço para o Pancho e Rafa Silva, do Antes Tarde do Que Nunca. Também um outro podcast sensacional, fantástico, que fala sobre inovação, carreiras, tecnologia, né, também. Um grande abraço aí. Acaba contribuindo de forma assim fantástica com a cena, né, das empresas de tecnologia como um todo aqui na região, tá? Então seja muito bem-vindo. Obrigado. Né, vai ser sensacional aí, vai ajudar a conduzir esse papo com quem? Com o Gabriel Amâncio, que é CTO, é isso? É isso aí. Que é o diretor de transformação e inovação da Unifique. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, André. Não tenho aí a vivência internacional do JP, ainda na Unifique, mas já passei por alguns países também na empresa anterior. É um prazer estar com vocês. Tamo junto, cara. Eu acho que, né, pra gente começar do começo, assim, entender que a Unifique é uma empresa que ela está em constante expansão. A gente, meu Deus, toda semana a gente olha lá uma matéria, a Unifique comprou, fez aquisição e tudo mais, né? Ela está numa expansão realmente muito grande. E aí as pessoas acabam, talvez as mais recentes, né, mais novas, assim, ouvindo o nome Unifique, não sabem que é uma empresa muito próxima aqui da gente, que tem uma origem muito próxima aqui, né, em Timbó, e não sabe o início, né, a origem de tudo. Tu consegue falar pra gente como é que a Unifique se originou no mercado? Claro, Cássio. Vamos lá. A Unifique, ela nasceu há quase 26 anos atrás. Tá? Ela foi fundada pelo atual presidente da empresa, hoje, né, CEO da companhia, que é o Fabiano Busnardo. Então, há mais ou menos aí 26 anos atrás, ele iniciou a empresa vendendo internet de escada. E eu fico muito feliz de participar de podcast de tecnologia, porque eu vou contar um pouquinho agora sobre o histórico, sobre a história da Unifique, mas vocês vão ver muita semelhança com a tecnologia e o processo de transformação aí que a gente está passando. Então, há 26 anos atrás, mais ou menos, ele começou vendendo internet de escada aqui no interior de Santa Catarina. Era um provedor. Um provedor de internet, como outro qualquer. E a nossa história era bem interessante, porque para quem é um pouco mais antigo aí, né, desse mundo de tecnologia, vai lembrar que antes da internet tinha a BBS, né? E grandes provedores regionais, nacionais na verdade, né, vieram para o Brasil e quebraram um pouco do modelo de negócio que é você vender internet de escada, onde você cobrava por pulso e tudo mais. Então, provedores como o Mandic, o UOL, né, assim que a gente nasceu, meses depois que a gente nasceu, eles começaram a vender, né, internet de escada, mas pelo 0800. Então, a nossa história ela passa por um processo muito importante, porque neste início da companhia, a gente já teve um impacto grande com relação à concorrência nacional, tá? Com uma proposta de valor diferente da nossa. E aí a gente tem que ressaltar um pouco do papel, né, do Fabiano Busnardo, que tem uma vivência, né, um perfil muito empreendedor. Porque a gente vai encurtar um pouco aqui, né, senão a história fica muito longa, mas o que ele fez? Ele foi procurar entender o problema, né? Então, o que hoje as startups falam de Product Solution Fit, Product Market Fit, naquela época não existia isso, né? Então, o que ele fez? Ele foi entender, poxa, eu estou com um produto, tá? Veio alguém de fora, vendeu o mesmo produto, ofertando com outro modelo de negócio, inclusive até sem custo, mas eu continuo com clientes,
eu continuo crescendo. Sim, tive alguns clientes que saíram da base, mas eu continuei crescendo e continuei com os clientes. E aí que vem a grande pegada, né, da Unifique, na minha opinião, que ele participou isso no início, vivenciou isso no começo da história, que foi quando ele entrou em contato com os clientes e fez aquela pergunta para entender por que o cliente continuava com, na época, TPA, Timbó, provedor de acesso, e não Unifique, pessoal, mas por que o cliente ficava com a TPA e não usava UOL, não usava Mandic? E nessas conversas com os clientes, ele escutou muito a seguinte frase: eu prefiro pagar um pouquinho para ter um serviço muito melhor com qualidade, para ser atendido quando eu quero e ter uma resposta no momento que eu preciso, do que ter um serviço gratuito e ser mal atendido. Então, o que hoje o pessoal fala de Customer Experience, Customer Centricity, né? Centricidade no cliente, experiência do cliente, na época a gente vivenciou isso na prática, pessoal. Você está falando 98. Final dos anos 90, 98, 97. E aí a gente fundou, literalmente, né, a cultura organizacional da nossa empresa, ela nasce com o cliente no centro. Então a Unifique passou por vários processos aí de crescimento, a gente teve várias barreiras, né, que a gente teve que enfrentar, e ela foi crescendo como TPA. Chegou no momento que precisou mudar a marca, tá? A gente se tornou daí Unifique, então por uma questão de crescimento, posicionamento de mercado, né, a gente mudou o nome para Unifique. E eu diria o seguinte, até 2021, tá? O nosso posicionamento realmente era um provedor, né, de internet, que o mercado chama de ISP, né, Internet Service Provider. Então nós ofertávamos banda larga, né, ofertamos ainda, né, banda larga fixa, TV, né, e telefonia, com os produtos carro-chefes aí da Unifique. Só que a gente está passando agora por um segundo ciclo aí, que eu diria, de transformação. Tá? A gente passou por o primeiro, quando a gente saiu de um provedor pequeno para um provedor com uma musculatura muito grande, tá? E agora a gente está passando por um segundo ciclo de transformação, que é o seguinte: em 2021, nós resolvemos abrir o capital na empresa. Então, ali em julho de 2021, o Busnardo, junto com outro sócio da empresa, resolve abrir o capital. Tá? Ali a gente faz uma captação de mais ou menos 900 milhões, né, na Bolsa de Valores, um capital realmente considerável, na B3. A gente já entra no novo mercado, né, de governança. E, não contente, no ano de 2021, ele faz mais 2 movimentos. Ele entra no leilão do 5G, tá? E vence o leilão do 5G para 2 estados nacionais. Então, aqui tem uma pausa, a gente vai falar um pouquinho de 5G, imagino, né, que é curiosidade de todos. Com né? certeza. Mas teve uma grande inovação no 5G, no leilão do 5G, que foi o seguinte: até então, a Anatel, ela fazia os leilões sempre nacionais. Então, ela fazia o leilão das frequências, tá? Pensando como o Brasil único. Bolo só. Um bolo só. Nessa vez, ela criou competitividade fatiando as frequências por regiões. Então, ela pegou por regiões de estado e fatiou. Aqui no Sul, ela fatiou, né, para o Sul todo. A Unifique fez uma parceria com outra operadora no Paraná, mas foram feitas compras separadas, né? Então, nós compramos a licença para Santa Catarina, né, e para o Rio Grande do Sul. E essa outra empresa, dentro do consórcio, ficou com a licença no Paraná sozinha. Para o Paraná sozinha. Perfeito. E aí eu costumo brincar, tá? E deve ter aí o pessoal aí né, dos nossos concorrentes aí escutando o podcast, mas tudo certo, é uma brincadeira saudável, né? Que é o seguinte, sem falar nomes, né? Mas a gente tem uma empresa que o controle acionário está na Itália, nós temos uma outra empresa que o controle acionário está no México, e nós temos uma outra empresa que o controle acionário, né, dessa terceira empresa, dessa terceira telecom, está na Espanha. Bom, pessoal, é um orgulho falar que o controle acionário da Unifique está no Brasil e nós somos a única operadora 100% nacional em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cara, isso vai virar com certeza um corte. Eu sou obrigado a fazer um corte, cara, dessa parte. Ficou muito bom, cara. Colocar logo, João. Pelo menos as cores. Já vai ser bem fácil, né? Bem didático. E aí, continuando a história, né? Em 2021 ele entra no leilão ali em outubro, vence nos 2 estados e no final do ano ele cria, né, a então Diretoria de Inovação e Transformação Digital, que é onde estou hoje, e sentei na cadeira em janeiro do ano passado. E por que eu digo que a Unifique está passando por um segundo ciclo de transformação? Porque como provedor
de acesso de internet, o carro-chefe, obviamente, é acesso à internet. E, pessoal, só para deixar um destaque aqui, tá? Nós somos pioneiro em oferecer acesso à internet banda larga fibra ótica de alta performance. A tecnologia que a gente está falando chama XGS-PON. Nós somos uma das empresas, poucas empresas na América Latina, se não a primeira, tá? Se não, com certeza entre as top 3, que começou a ofertar XGS-PON na nossa rede, que é basicamente o pessoal entender aqui, fibra ótica de alta velocidade. Em todos os cômodos da casa. Em todos. Até 10 GB. Então, a inovação está no DNA da empresa, está no sangue da empresa, e aí a gente entra no mundo do 5G. O 5G, para a Unifique, é um novo negócio, porque a gente vai entrar no mercado de telefonia móvel. Então, nós detemos a licença, a frequência. Então, a Unifique vai subir, né? Posso depois falar em detalhes para vocês, né? Já, na verdade, já subiu, né? Uma operação de telefonia móvel aqui no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E aí, esse segundo ciclo passa por essa transformação, né, de um provedor de internet para uma operadora de telefonia móvel. Tá? E aí a gente está iniciando também, né? A gente está no meio de um ciclo 2 e já estamos iniciando, na minha opinião, um ciclo 3 de transformação, que são novos produtos que a gente está oferecendo. Então, recentemente aí a gente anunciou soluções de vídeo monitoramento inteligente baseado em inteligência artificial. Spoiler para vocês aqui, a gente vai lançar um serviço de saúde digital. Tá? Posso contar com mais detalhes para vocês também. Tá? E pretendemos subir um banco digital até o final do ano. Então a gente está passando aí por um processo literalmente de transformação do negócio da empresa, onde nada contra, mas ser simplesmente caracterizado como uma operadora de telecom é muito pouco para nós. Sim, somos uma operadora de telecom. É o que trouxe até ali, exatamente, mas não vai ficar só ali. Correto. By the way, né, a propósito, desde que a Anatel, que é o agente regulador da nossa operação, começou a fazer pesquisas onde a Anatel classifica em ranking as melhores operadoras do Brasil, desde quando saiu o ranking da Anatel, nós nunca perdemos a liderança de nenhuma pesquisa. Então, eu não sei se a gente é tricampeão ou tetracampeão, mas todas as pesquisas que a Anatel fez até agora, a gente ganhou todos os serviços como a melhor operadora do sul do Brasil. Mas a gente entende que esse processo do terceiro ciclo de transformação está nos levando a ser uma empresa também com viés de tecnologia. Então, a gente vai trabalhar com soluções mais escaláveis. A gente sabe que, para quem é do mundo de startup, a solução de telecom é um produto escalonável, mas a gente está trazendo, por exemplo, saúde digital. É um serviço extremamente escalável, né? A gente vai ofertar banco digital também, que vai ser um serviço financeiro extremamente escalável, e a gente quer fazer um mix de soluções escalonáveis e soluções escaláveis. E para isso a gente criou um design, né, de estratégia de inovação que eu posso comentar com vocês também. Cara, sensacional, cara. Só esse começo aqui já arrepiou, né, JP? Não, porque agora ele vai aprofundar mais, cara. Mas eu acho que antes da gente continuar falando da Unifique em si, eu acho que é legal, cara, porque a gente gosta de inspirar, né? E as pessoas que ouvem a gente, que assistem a gente, estão aí para se inspirar, né? Com carreiras e tudo mais, né? Eu queria que ele contasse, que o Gabriel contasse um pouco do background dele, né? Onde é que tu começou, por onde que tu passou até chegar na Unifique. Tá bom, vamos lá. Eu sou natural do sul de Minas, numa cidade chamada Itajubá, né? Que é onde eu me formei, fiz ciências da computação. Tá? Hoje a universidade chama Universidade Federal de Itajubá, mas na época ela chamava Escola Federal de Engenharia, uma faculdade muito expressiva para a parte de engenharia. Tá? Me considero catarinense porque eu já estou mais da metade da minha vida aqui, né? Então eu saí com 21 anos de Itajubá e entrei no programa de trainee da VEG. Eu sei que Minas é praticamente um Brasil, né? Porque se tu pega sul de Minas é uma coisa, o norte é outra e tal. Tem toda aquela questão das regiões lá, né? Mas eu ia falar, porque tu não tem o sotaque mineirinho. Não tem o sotaque. Aí eu te pergunto, é por causa da tua região sul de Minas ou porque tu já tá há muito tempo aqui em Santa Catarina? É os dois, André, é os dois. Lá também o sul de Minas puxa para um sotaque mais para São Paulo. Perfeito. Né? Mas também, assim, volta e meia sai o tu, para ti. Legal. Com certeza o mineiro não fala para ti, né? Não. Mas eu fico muito feliz que eu tenho um filho de 6 anos, nasceu em Santa Catarina, né? E ele, do nada, volta e meia, ele fala, uai. Então, mantendo as raízes. Mantendo as raízes. Legal, cara. Mas eu me considero um catarina, e então comecei na VEG, no programa de trainee em 2003,
tá? E fiquei quase 20 anos, 19 anos na VEG. Dentro da VEG, pessoal, eu passei por várias áreas, mas todas dentro da vertical de tecnologia. Então a VEG é uma empresa muito grande, tá? Mas eu passei por equipes que cuidavam da área de telecomunicações da VEG global. Então existe uma estrutura dentro da VEG que olha toda a área de telecom para a própria VEG no mundo todo. Né? Então, para quem é do mundo aí de telecom, já viajei nos Estados Unidos trocando redes frame relay para MPLS, né? Que é uma tecnologia bem específica do mundo de telecom. Passei por área de sistemas, passei por área de projetos, implementando projetos, né, de forma global. E aí, nos últimos anos, assumi como gestor algumas áreas dentro da empresa, tá? E aí, nos últimos meses ali de vida VEG, né, liderei alguns projetos e estava com reporte direto para o diretor de tecnologia. Que da hora. Mas aí eu te pergunto, tu falou, né, que participou do programa de trainee, como é que tu soube disso? Porque tu estava em Itajubá e aí tu soube, era em Jaraguá, onde é que era esse programa de trainee? É um caso interessante. A VEG, naquela época, a VEG fazia os programas de recrutamento e seleção dentro das universidades. Então eu lembro que eu estava lá em Itajubá, dentro da universidade, e aí alguém do grupo ali da aula falou, a empresa lá de Santa Catarina vai fazer o recrutamento. Vamos se inscrever? Eu estava muito focado, pessoal, para ir trabalhar na Embraer. A Embraer São José dos Campos fica muito próximo de Itajubá, 3 horas. Então eu estava entre Embraer e uma outra empresa, e aí um colega meu falou, vamos lá, se candidata lá no processo de seleção lá da VEG. Eu falei, mas VEG? Quem que é VEG? Não, lá do Sul, faz motor elétrico. Eu falei, meu Deus, né? Enfim. Na época, aí, parar com a Embraer é difícil. Naquela época a Embraer era muito maior, né? Que a própria VEG. E aí eu me inscrevi, aí o pessoal foi lá, fez recrutamento, aí eu conheci Jaraguá do Sul, né? A minha experiência aqui no Sul foi um congresso que eu vi em Florianópolis, tá? Então não conhecia nenhuma cidade a não ser Florianópolis. E aí no final... Isso antes de entrar para a VEG, daí a tua experiência em Florianópolis. Exatamente, antes de entrar para a VEG. E aí no final passei pelo processo todo, que a própria VEG faz dinâmicas dentro das universidades, hoje não faz mais, né? Faz em regiões específicas, em cidades, mas naquela época fez as dinâmicas dentro da universidade, eu fui para a etapa final e a entrevista foi em Jaraguá, né? Dentro da VEG, que era a última etapa da contratação, onde faz uma entrevista direto com o gestor e ele decide se você, né, segue o percurso ali como trainee. E aí, tá, tu entra lá como trainee, claro, mas aí em que área? Já na área de tecnologia, inovação? Eu entrei na área de tecnologia. Ficou lá esses 20 anos. 19 anos na área de tecnologia. Passando, porque assim, é um mundo, né? Assim como a própria Unifique é um mundo, né? Que talvez tu não conheça tudo, né, cara? Exatamente, é muita coisa. Na VEG eu passei por várias áreas dentro do departamento de TI. Então, quando eu entrei, não existia diretoria de TI, ainda era um departamento, né? Só tinha um gerente. E depois a gente, né, naquela época, o departamento se transformou numa diretoria, criou várias gerências. Então eu passei por áreas de infraestrutura, áreas de sistema, áreas de processos, né, projetos e por aí vai. Legal. E aí, qual foi o teu maior desafio, ainda falando da VEG? Assim, porque, 19 anos é uma vida, né, cara? Então eu fico imaginando assim, qual que foi o teu maior desafio lá dentro, assim? Bom, não sei se o JP concorda comigo, mas tocar projeto global não é fácil. Então, quando você está inserido no seu país, na sua cultura, desafios existem, mas existem, na minha opinião, assim, formas de você conduzir. Acho que o grande desafio para mim foi quando a gente, né, quando a própria TI, e isso vale para todas as áreas, né? A TI é sempre a primeira área de uma empresa multinacional a se internalizar. Né? Existem as últimas áreas que vão se internacionalizar, mas a TI é a primeira. Já tem reunião em inglês, já tem fornecedor global te chamando, já tem aquele contrato global. Então a TI, ela, infelizmente ou felizmente, está na vanguarda. De forma, né? Natural. De forma natural. Então eu participei de alguns projetos em culturas como Estados Unidos, Europa, China, Índia. Pessoal, a gente fala que Índia é o polo de desenvolvimento, mas a cultura indiana é uma coisa assim extremamente complicada, porque o cara fala para ti, André, na tua cara, eu vou te entregar. E ele sai da sala e ele não te entrega no prazo. Caramba, e ponto, mas está na cultura dele. Então, assim, você poder dar as voltas, né? E criar mecanismos para tocar projetos internacionais, para mim, foi a principal barreira. Pô, e isso, tu tinha quanto tempo de VEG?
O meu primeiro em projeto internacional não foi tão longe, foi na Argentina já em 2005, 2 anos depois. Aí em 2007 eu já fiquei 6 meses nos Estados Unidos, né, fazendo esse projeto aí de telecom, de frame relay para MPLS. Então, 6 meses a gente teve que trocar a AT&T pela Orange, né, Orange Business Service. Então, pensa a resistência, né? Os americanos fecharam um contrato de telecomunicações entre as filiais com uma empresa americana. Nós, brasileiros, fechamos um contrato global com uma empresa francesa e fomos lá nos Estados Unidos como matriz dizer assim, olha, esse contrato vai ser rescindido com a operadora atual, que é americana, que é de vocês, e nós vamos colocar nosso contrato global, que é uma empresa francesa. E aí tem toda a cultura, o americano e o francês tem tem um atrito, e tudo isso vem para a mesa. Né? Então tem aquela questão um pouco da sabotagem, você precisa tomar cuidado. Então tudo isso vem e te gera um desafio um pouco fora do normal. Cara, que fantástico. Gestão de pessoas. Change management na veia. Própria questão da cultura das pessoas, né? Não só cultura organizacional, mas cultura mesmo, né? Cultura de um país, né, cara? Citasse aqui, Índia é uma cultura, o próprio americano é outra cultura, né? O francês é outra cultura, outra né, cultura. Cara? Então, realmente, assim, é realmente desafiador, né? E como é que foi chegar em Jaraguá? Falando mais do pessoal, como é que foi essa mudança aí de... Porque também é uma mudança de cultura, né? A gente tá falando de cultura, também é uma mudança de cultura. Foi interessante também, porque... eu não diria que hoje ainda é assim, tá? Mas pelo menos a percepção que eu tenho, tá, pessoal? Lá em Minas, eu posso falar da onde eu tenho mais propriedade. O pessoal é mais, não dizendo que aqui é fechado ou não, mas a abertura para conhecer coisa nova, para abrir a casa, para a pessoa entrar na tua casa e conversar. Conhecido o mineiro. É uma coisa natural. E quando vim para Jaraguá, né, colonização italiana, alemã, polaca também, polonesa, né? Sim. Poxa, eu vi uma certa resistência em fazer amizade. Né? Tanto é que eu devo ter hoje poucos amigos, né? Comparado com a quantidade de amigos que eu tenho, que são realmente naturais de Jaraguá ou da cidade. Então teve essa questão de choque cultural, porque assim, o estilo, mas um cara mais aberto, mais extrovertido, Blumenau também tem um pouco dessa característica, Curitiba também tem e tal. Eu não vejo isso hoje, pessoal, por isso que parece. Hoje, né, em 2023... eu não consigo identificar essa percepção que as pessoas são fechadas. Porque tu já virou um jaraguense, provavelmente. eu não falo mais com tu já é um deles, entendeu? Por isso que tu não vê diferença. Mas na época tinha essa pegada aí que, enfim, que gera uma certa dificuldade no início, né, JP? Mas você vivencia. Agora, sair de casa mesmo, lógico, era solteiro e eu me formei muito cedo, né? Então eu entrei na faculdade com 17 anos e aí saí com 21. Aí, morei em Itajubá, nasci em Itajubá, fiz faculdade de Itajubá, então eu fui vivenciar essa questão de morar fora, república, em Jaraguá do Sul. Então morava eu e mais 2 engenheiros, que também entraram no programa de trainee, né? E a gente dividia a despesa e tal. Então, para eles, que era uma experiência do 6º ano, né? Porque eles ficaram 5 anos vivendo isso, estavam no 6º na empresa, para mim era 1º ano, né? Então foi interessante e eu diria que foi válido aí para... E aí, só complementando essa questão cultural, é isso, né? Quem é de fora sente essa certa resistência, mas a partir do momento que tu quebra, né, essa barreira, ou que tu cria esse laço de confiança com as pessoas daqui, elas realmente aí viram uma mineira praticamente, né? Porque daí elas te convidam, aí, cara, tu ganhou o coração dessas pessoas, né? Então, por isso que eu digo, né? Talvez é isso, tu já se sinta, né? Porque tu não tem mais essa resistência, né? Tu já virou um deles, né? Exatamente. Então, até que às vezes a pessoa pergunta, de onde você é? Catarina, levanta a mão. Né? Exatamente, cara, é muito bom. Cara, e aí, sim, né? O Unifique, tu já trouxe aí vários, né, highlights aí a respeito das inovações da Unifique, né? Conta pra gente, então, de forma um pouquinho mais aprofundada aí do que tá vindo por aí, né? Vamos começar com 5G? Eu queria primeiro saber quantos funcionários tem a Unifique. Boa. Diretamente, nós devemos ter acima de 2.500. Eu acho algo em torno de 2.650 funcionários. Isso, diretos, tipo lá na matriz lá? A maior parte daqui na empresa, a gente comprou uma operação grande no Sul. Tá? Então eu diria que eu acho que com certeza 2/3 fica dentro do estado de Santa Catarina, tá? Eu quero contar um pouquinho também da nossa presença aqui, mas a gente vem comprando algumas. Quantas foram? 9 até agora? Aquisições? Mais de 20. Nossa, meu. Nós chegamos a comprar 12 em um ano. Cara, uma por mês, olha a média.
Pois cara, tem que chamar o cara lá de aquisições, né? Também. A gente teve que criar uma área específica também, né? Mas assim, é que nem pão quente que a gente chama, né, cara? A gente tá um pouco no dia a dia da empresa, a organização como um todo, fazer a aquisição. Cara, mas para te ver como tem oportunidade, né, cara? Porque para ter tanto assim, é um crescimento fantástico, cara. E aí, então, já que tu falou de colaboradores, quantos clientes a Unifique tem? Nós temos hoje algo em torno de entre 650 e 700 mil. Tem que ver, talvez fechou agora o número aí, né? Vai fechar o número, talvez está beirando teve 700 uma aquisição, mil. Né? Foi mês passado, teve mais uma? Teve, a gente fez uma última agora que foi em Jaraguá, inclusive. Oh. A gente comprou a última que a gente comprou foi a Nax lá de Jaraguá do Sul. E essas empresas todas, elas eram como era a TPA antigamente, empresas de provedores, ou elas já são algumas empresas estratégicas com foco nessa transformação e inovação? Pô, boa pergunta. As aquisições, na grande maioria, tá, elas estão focadas mesmo no core business, tá, que é banda larga, eu diria. Tá? Obviamente que uma ou outra empresa tem um serviço de valor agregado, né, tem um serviço um pouquinho diferenciado, mas 99% do produto-chefe das empresas que a gente compra neste momento, tá? Que eu posso abrir para vocês aqui oficialmente. Sim. Por ser uma empresa listada, a gente não pode abrir 100%, justo, né? Mas até agora, não sei se eu posso falar do podcast, né? Pode. Então, até 28 aí de agosto, sim, né? Mas temos novidades aí por vir, então a gente está abrindo para avaliar a aquisição de empresas ou de tecnologia, tá? Ou empresas de internet das coisas também que tem uma pegada de IoT, né, de tech, nossa, que não são 100% telecom. E aí eu vou te perguntar também, antes da gente ir para 5G, assim, essas empresas, os clientes dessas empresas estão, digamos, gostando dessa migração para a Unifique, até porque a gente sabe que a Unifique, apesar, né, é um grande desafio a empresa crescer e manter a qualidade no atendimento, né? Sim. Esse é o grande desafio. Mas assim como tu lá na Orange, né, com os clientes da AT&T, teve aquela questão assim, teve alguma coisa, vamos pegar no geral, porque um ou outro óbvio que vai ter, né? Exceções sempre vão ter, mas porque eu entendo que essas empresas tinham, esses clientes eram desses provedores menores, mais locais, regionais, tinha aquele olho no olho, e agora a Unifique já é uma empresa muito maior, né? Sim. Como é que está sendo essa adaptação do cliente para a Unifique? Tá. Bom, aí igual o JP comentou, a questão de pessoas, né, também tem a questão de clientes. Então, dentro do mundo aí de TI, né, tem a questão do change management, que é a gestão de mudanças. E isso vale para tudo, né? Você tem gestão de mudança na sua vida pessoal, na sua vida profissional, quando você faz uma aquisição. Então, o que a gente costuma fazer, né? A gente costuma ter o mínimo de fricção possível na troca de marca. Então, obviamente que aquele cliente que está com aquele provedor, né, o maior provedor que a gente comprou, só para vocês terem ideia, que foi um provedor chamado Sigo, né, lá no Rio Grande do Sul, ele tinha na ordem de 90 mil clientes. A Nax, que a gente comprou recentemente, tinha algo em torno de 17, 18 mil clientes. Então, primeiro, existe um relacionamento, né, do cliente com o serviço. Normalmente, este relacionamento cliente-serviço é o que a gente tem menos impacto na troca para a Unifique. Por quê? Porque, pessoal, aqui não é questão de propaganda, não. O nosso serviço, ele realmente é diferenciado. Falei para vocês que desde quando a Anatel, né, o órgão regulador, coloca as pesquisas, a gente ganha em primeiro lugar. E o ano passado, quando a gente fez 25 anos de história, nós atingimos a liderança do market share de banda larga, fibra ótica no estado de Santa Catarina. Então, nós estamos em primeiro lugar. A gente está acima de todos os outros concorrentes que são muito maiores do que a gente. Então, quando a relação do cliente com o serviço é o que menos tem impacto quando a gente faz a aquisição. O que a gente sofre um pouco é a relação do cliente com a marca. Então, tem alguns clientes, tá, que se apaixonam pela marca. Sim. Quando a Unifique faz a aquisição, tá, eu garanto para vocês, o serviço, tá, é igual, na grande maioria superior. Tá? Mas o relacionamento com a marca é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado agora. Porque, inevitavelmente, nós vamos ter que mudar a marca. Né? A empresa é a Unifique. Então, por mais que a gente queira manter o nome do provedor local e tudo mais, existe uma troca. E aí existe uma falsa percepção de que o cliente, o provedor local, atende melhor o cliente quando é comprado por um provedor maior. Né? Essa relação pode mudar com relação ao atendimento. Então, ele nem
chegou a abrir um ticket, ele nem chegou a precisar de apoio, ele fica com a percepção, putz, a Unifique comprou, e agora como é que fica a minha vida? Mas no primeiro contato que ele tem com a gente consegue mudar isso. Mas se ele resolve sair, mesmo não tendo essa experiência, aí realmente, né, é um fato tem que que a fazer gente... porque vocês não conseguem nem puxar, né, um fio ali para resgatar isso, né? Exatamente. Perfeito, mas exatamente. É bem interessante. Mas é algo que a gente tem tomado muito cuidado e vem um pouco de lições aprendidas das aquisições anteriores. É o que tu falou. Vão ter churn, né? Vão ter trocas, acontece no nosso mundo atual, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu tive do lado de cliente por 19 anos. E agora eu estou do lado também de cliente, mas também estou do lado de quem vende serviço. E infelizmente, não sei se vocês concordam comigo, né? Mas, por exemplo, se a gente fosse voltar antes da desbancarização no Brasil, se a gente perguntasse assim, ó, André JP, me diz um banco antes... Tá? De desbancarização. Me diz um banco que você ama. Eu duvido que nessa sala aqui você diz assim, ó, aquele banco ali eu adoro. O governo entrou, desbancarizou, né? E aí hoje você tem, né? Bancos digitais que o cara fala, pô, esse banco aqui eu amo, tal. Vira fã mesmo, né? Mas antes não tinha. Mas entrou o quê? Entrou uma questão regulatória. E entrou muita tecnologia, né? Para não falar o nome do banco, todo mundo devia usar, né? Bom, vamos lá. Telecom não é diferente. Me diz uma operadora que você ama. Nossa, bom, essas são as campeãs de reclamações, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Que a gente está num mercado, quando a gente olha só Telecom, que os nossos antecessores, tá? Vamos dizer assim, não tiveram aquele tato, aquele cuidado com o cliente, carinho. Aquele carinho. Então, o que a gente fala hoje de NPS, cara, NPS é um mantra dentro da empresa, entendeu? Então, assim, pô, eu sou o diretor de tecnologia. Se eu tiver com um cliente que tem algum tipo de dificuldade, ligar para o meu par, que é o diretor de operações, ou foi qualquer pessoa do time dele, todos vão atender esse cliente da mesma forma. Pessoal, o nosso presidente recebe e-mail e entra em contato. Até hoje. E eu duvido que outros presidentes de grandes operadoras respondam sequer um e-mail, quiçá de um cliente. Então, a gente tem um histórico muito ruim no segmento telecomunicações. Agora, o que eu garanto para vocês quem tem experiência com a gente aqui não é papo de jabá, não. Quem tem experiência com a Unifique, nos serviços de banda larga, internet, TV, telefonia, não se arrepende, muda essa percepção, tá? E a gente está avançando agora com novos serviços digitais, que a gente vai entrar na casa de vocês, quer seja pela internet, pelo carro-chefe, ou por outros serviços, que vocês vão ter uma experiência realmente transformadora. E, cara, faz todo sentido isso que tu está falando, porque, né, a parte tanto do cliente que promove, né, ali através do NPS, quanto o cara que, né, detrata, é muito forte, assim, no caso da Unifique, porque, assim, se tu fizer um story hoje, assim, tô com um problema na minha internet que não seja Unifique, vai ter um monte de amigo e vizinho falando, muda para Unifique, cara, realmente, assim, vira uma torcida mesmo, assim, as pessoas, né, cara, isso é uma das coisas que mais importam para uma empresa, né, que é a indicação de um amigo, né, muito mais forte do que fazer um marketing, né, pode ter melhor marketing do mundo, né, cara. Meu pai, com 64 anos, falou, filho, eu tô botando uma linha na tua casa da Unifique, não sei o que, eu falei, tá bom, obrigado. Com 64 ele falou, vai. Exatamente. Nós temos muito casos desses, pessoal, que o filho, independente da idade, né? Ele é o cliente da Unifique, não é o pai. O pai paga a conta, mas quem define, né, qual é o provedor de internet, né, nesse caso, de banda larga, é o filho. Então, assim, pai, coloca a internet porque senão meu jogo não trava. E eu vou dizer para vocês, na pandemia, né, a gente passou por um período ruim, né, em termos, né, de saúde, em questão aí, né, mundial, e todo mundo teve que ficar muito recluso em casa. E foi aonde a gente teve né, a gente brinca lá nos mundos de TI, quem que é o agente de transformação, né, dentro da sua empresa, né, transformação digital. Eles colocam lá o CIO, o presidente, a Covid, né, o pessoal marca, é um negócio que circulou por muito tempo, né. Então o que acontece? Muita gente ficou dependente da internet. Então hoje é muito fácil você dizer, né, André, assim, a internet é um serviço essencial, assim como água e luz. Mas antes da pandemia não era. O que aconteceu na pandemia? Quanto mais dependência você tinha de internet, mais você precisava de qualidade. E era comum, tá? A gente teve uma avalanche
de novos clientes na pandemia. Por quê? Porque a pessoa precisava ficar em casa. E aí a esposa ou o esposo precisava acessar a internet, precisava fazer as reuniões online, o filho precisava jogar, e ele se a internet estivesse instável, se a internet não funcionasse, ele não conseguia fazer nada. Exato. E a gente teve uma avalanche de pedidos. Foi um período que a gente cresceu muito vertiginosamente. Por quê? Porque o cliente colocou a qualidade em primeiro lugar. Então, eu confirmo para vocês aqui, se a qualidade é um requisito que você coloca hoje dentro do seu critério de escolha, pode ter certeza que nós somos, né, hoje o fornecedor para te atender. E talvez o segundo critério seja o atendimento, que também é espetacular, é sensacional. O nosso episódio anterior do Blumentech foi sobre a Ailos, né, Central Ailos, aí, o sistema de cooperativas de crédito e tudo mais, cara. E ele estava falando exatamente dessa questão, né, cara, do atendimento, do olho no olho, né? Então, as pessoas, principalmente, eu acho que todo ser humano, né, gosta da humanização, que se fala muito também, exatamente, né, nos últimos tempos, assim. Mas mais ainda as pessoas aqui, né, do sul de Santa Catarina, né, que sempre o estado aqui, a região sempre foi movido à agricultura familiar, a pequenas empresas, né, então, e de pequenas empresas se transformaram em grandes empresas, como a Unifique, a VEG, e está aí para confirmar tudo isso, né. E uma coisa legal também que tu citou foi essa nota da Anatel, porque, cara, querendo ou não, é ela, né, cara, que dita tudo, que regulamenta tudo, né, e é muito fácil tu fazer uma estatística, né, um data alguma coisa, né, digamos, um data Unifique, poxa, tu tá lá investindo, né, pagando para receber geralmente uma nota que tu queira, né? Que tu tenhas interesse em divulgar aquilo. Exato. Agora, quando é a Anatel, cara, em que ela analisa e ela vê que todos os players são iguais perante ela, perante o mercado, e ela dizer que a Unifique é a melhor, cara, em banda larga, isso aí, cara, dá realmente um respaldo muito forte, né? Exatamente. E é ela que faz a pesquisa, ela direciona. A gente não tem nenhum tipo de intervenção. Zero intervenção. A gente recebe a nota, né? Na verdade, a gente recebe o anúncio aí do resultado, assim como todos os outros no mesmo momento. Massa, animal, né? E como é que vocês querem fazer essa disrupção no mercado móvel agora com 5G? Vamos lá, boa pergunta. Bom, a gente precisa seguir, né, os passos que a gente sempre deu até agora. Então, atingimos em 25 anos a liderança do market share de um serviço, né, hoje essencial, que é banda larga, né, fibra ótica. E agora vamos entrar no mercado de telefonia móvel. Outro mercado altamente criticado, né, por causa de sinal, por causa de qualidade, por causa de atendimento. O churn desse mercado é altíssimo. Então, assim, outra coisa, o churn, né, no nosso produto de banda larga, fibra ótica, é um dos menores do mercado. O nosso NPS é um dos maiores. E agora a gente vai entrar no mercado de telefonia móvel. Bom, até onde eu sei, né, nós temos 3 operadoras, né, tirando antes, até o leilão do 5G, né, 3 operadoras e 2 quebraram. Né? A gente teve a Nextel, que quebrou, e a Oi, né, que também nasceu e quebrou. Então, exatamente, é um mercado altamente concentrado, né? Também tem um histórico de monopólio forte, certo? De estatal, né? E altamente alvejado pelos clientes. Qual é o nosso mantra? A gente vai perseguir o mesmo atendimento, nós vamos perseguir o mesmo nível de qualidade que nós temos na internet banda larga. Então, nas cidades que a gente entrar com o 5G, vai ser assim, não vai precisar de outdoor, não vai precisar de propaganda na rádio, pessoal, não vai precisar de nada. O boca a boca vai ser algo espetacular, porque quando a gente entrar com a operação, vai ser nítido a diferença de cobertura e vai ser nítido a diferença de qualidade. E eu vou mais além. Hoje, nós não temos nenhum cliente. Nós compramos uma infraestrutura para milhões, dezenas de milhões de clientes. Então, o que nós temos hoje de tecnologia, a tecnologia que nós adquirimos para suportar o 5G é líder no mercado em 5G. O que nós vamos ofertar para o mercado, pessoal, é algo extremamente diferenciado. Eu costumo dizer o seguinte, que nós não temos o histórico, a gente não tem o legado, né? Então, para a galera de software, o legacy é aquele pezinho, né, que você tá para quem corre. Carrega. Nossa. Exatamente, para quem gosta de correr, você está naquele pace lá de, sei lá, 4,30 e o legacy é aquela mochilinha de 10 kg a mais que tu quer correr e tu não consegue no mesmo pace, né? Exatamente. Então, nós não temos o legacy do 3G,
do 4G. Então nós vamos nascer 5G, e o 5G é uma tecnologia totalmente baseada em software. É uma tecnologia totalmente cloud native. Então o que a gente vai ofertar para o mercado em termos de atendimento, qualidade, é o que a gente já oferta nos novos produtos. A gente entra com um aspecto diferenciado de tecnologia altamente pesado aí para conquistar realmente o cliente da telefonia móvel. A gente desenvolveu uma jornada digital 100%, tá, baseada em aplicativo. Legal. Então, você vai baixar o aplicativo da Unifique e você vai fazer o que a gente chama de onboarding. Cara, você vai escolher o plano, você vai colocar, né, o teu cartão de crédito, a forma de pagamento. A gente fez alguns testes aí, acho que em menos de 60 segundos, tá? Você consegue escolher o teu plano, a gente vai ter flexibilidade de escolha do plano, tá? De cobrança. Então, assim, algo realmente disruptivo. Não precisa... Quer ir na loja, André? Eu tenho uma loja aqui, você vai na loja, você vai ser atendido. Mas se você não quiser sair de casa, você vai baixar o app, tá? E vai fazer o atendimento todo pelo app. Aí vocês vão falar assim, poxa, Gabriel, mas e o chip? Eu ia falar, porque tudo bem, né, os iPhones têm o eSIM, não sei se outras marcas têm também, né? Então, mas nesse momento a gente vai nascer, obviamente, com o chip físico, certo. Mas a gente já está trabalhando, tá? Para tudo, se possível, dentro do roadmap, já no início do ano que vem, no início de 2024, a gente já ter o serviço dentro da nossa jornada digital do Electronic SIM. Aí, meu amigo, você vai estar de casa, você vai fazer a portabilidade sem ir na loja, sem receber chip, em menos de 60 segundos, zero atrito, altamente... Esse é um serviço, né? Exatamente. É que a gente queria que Tá na tudo tua fosse mão. assim, né? Vai ser um... Eu vou contar rapidinho um caso que aconteceu comigo. Eu estava 6 meses nos Estados Unidos agora, e lá pela metade da nossa viagem, minha esposa perdeu o chip físico dela, de uma das operadoras. E a gente tentou fazer o eSIM, porque a operadora já tem eSIM, né? E não conseguimos. Precisava ir fisicamente na loja para conseguir fazer o eSIM. Resultado, quando a gente chegou no Brasil, a gente teve que ir numa loja, ficar 1 hora esperando para ser atendido para conseguir fazer o eSIM, que é simplesmente um QR Code que lê, enfim, volta a de informação. Exatamente. Extremamente simples, com um atendimento completamente complexo e desnecessário. Então, aí... assim, o que é? Só para vocês entenderem um pouco, né? Qual que é o ponto aqui? O nosso pensamento está no cliente. Né? E o cliente, qual cliente? Nós aqui, né, a atual geração e a nova geração. Obviamente que se a nova geração, a atual geração, a geração anterior quiser ir na loja, como eu comentei, André, tu vai. Mas hoje, né, se a gente pegar a geração atual, o cara não quer sair do momento que ele está para fazer uma contratação de serviço. Às vezes ele quer contratar um serviço do carro. Né? Às vezes ele está em casa, 2 da manhã, e sei lá, ele quer trocar de operadora. Você faz. Porque assim, a gente está garantindo um serviço extremamente confiável, tá? Altamente orientado, tá? Ao cliente, altamente orientado ao cliente. Então, por que as operadoras grandes, nossos concorrentes, não colocam uma jornada digital fácil? Por que elas não colocam uma portabilidade fácil? Para lá pensar. Qual que seria hoje o índice de churn das grandes operadoras se ela facilitar a tua vida para você sair de operadora A para B? Nós não vamos ter esse problema. Se você quiser vir para a Unifique, vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito difícil você sair. Mas se você quiser sair também por algum motivo, ótimo. Não sei se lá em Itajubá tinha essa frase, né? Mas dizem que o boi fica pelo pasto que come, não pela cerca que prende ele, né? Exatamente. E aí vem um ponto, pessoal, que assim, às vezes eu até me arrepio quando eu falo aqui, que tem a ver um pouco com a nossa estratégia de inovação. Tá? A gente usa um conceito do George Coffey, que é um cara... inventor do Post-it, é um cara que trabalhou na 3M. Porque assim, eu costumo comentar o seguinte, tá? Vamos fazer uma pausa aqui, fazer uma coisa antes. Todo mundo sabe o que um diretor financeiro faz. Todo mundo sabe o que um diretor de vendas faz. Todo mundo sabe o que um diretor de operações faz. Marketing. Mas quando a gente vai nas empresas e um cargo que tem em várias empresas e que não vai deixar de existir é o diretor de tecnologia, o diretor de inovação. E aí quando você fala assim, pô, mas o que um diretor de inovação faz? Eu costumo dar algumas palestras, principalmente quando a gente faz um onboarding, e a gente está numa turma de 30 pessoas, eu brinco com o pessoal. Pessoal, eu vou botar um post-it para cada um, vocês definem aqui para mim o que é inovação. Nós vamos ter mais ou menos mais de 20 definições diferentes. Agora, imagina um cara que ele é diretor de inovação, que cada um acha uma coisa diferente do que ele faz. O que ele faz? Se você acha que eu faço uma coisa, André, e JP, se você acha que eu faço uma outra coisa, eu preciso fazer as duas então para atender. Ou se eu fizer uma outra coisa que não é o que tu acha, que não é o que tu acha,
Eu não vou atender o André e não vou atender o JP. Então a gente usa uma definição do George que é bem simples. Inovação é quando você transforma conhecimento em dinheiro. E eu adoro essa definição, né? Tem uma definição muito boa do Silvio Meira, que é um dos papas de inovação no Brasil, que é você fazer mais e melhores notas fiscais. Né? Então, pessoal, a inovação tem que ter um viés financeiro. Seja uma inovação incremental, onde você está inovando para dentro, fazendo mais com menos, e nós temos uma estratégia para inovação incremental na Unifique, seja uma inovação baseada em novos negócios. Então, nós orientamos hoje a diretoria muito forte para inovação em novos negócios. E por que eu estou trazendo isso aqui para a mesa? Porque hoje você está na sua casa, lá, JP, André, e aí você vai ter lá a nossa banda larga. Legal. E aí, você também tem o nosso serviço de TV. Legal. Nós temos telefonia fixa, um serviço que está totalmente hoje em declínio. Quem tem telefone fixo em casa, mas se por algum motivo você quiser, nós temos também. Mas olha só que interessante, agora você também vai ter a nossa rede móvel. Legal. Até aí, eu não ofereci nada diferente do que muita gente não faz. Tá? Aonde está o nosso diferencial? No atendimento, na qualidade do serviço, no nosso relacionamento. Mas a gente vai dar um passo a mais no nosso relacionamento. Então eu vou te oferecer agora todo o monitoramento da sua casa. A gente fechou uma parceria, por exemplo, com a Intelbras, tá? E a gente tem toda a inteligência de software, tá? E com as câmeras da Intelbras e a inteligência de software rodando na nossa cloud. Que, se eu não me engano, é outra empresa catarinense, né? Exatamente. Porra, cara, que legal. Outra. E olha só que interessante, você vai contratar o nosso serviço de vídeo monitoramento, não precisa de DVR, não precisa do guarda, e você configura uma rede virtual, uma cerca, virtual, e você define, se passar alguém nesse local aqui, eu quero que apite aqui no meu relógio inteligente. Então, você pode colocar uma câmera na sua casa, qualquer pessoa que passar lá apita no teu celular ou apita no teu telefone. Poxa, Gabriel, mas isso já tem. Sim, não no nosso modelo de negócio, não no nosso preço. Você vai pagar isso dentro da sua fatura, entendeu? E você vai pagar num valor extremamente competitivo. Sim. E a gente deu um plus no diferencial da oferta, que é o seguinte. Agora vocês vão ficar realmente assim bem de cara. Bem de cara. Qual é a pegada do nosso segmento de telecom? Né? Olhando quando a gente fala essa telecom. Vocês concordam que os nossos concorrentes, eles valorizam mais o cliente novo do que o cliente atual? Sempre estão em busca de novos clientes. Então, o cliente novo, ele não paga a instalação. Tu pagou em algum momento? O cliente novo, ele tem 4 meses de desconto, não teve? O que nós fizemos? Tá? Nós olhamos, por exemplo, todo o histórico, né, do André e do JP. E aí eu vou ver o seguinte, o JP, ele já gastou, né, já investiu com a Unifique, sei lá, alguns milhares de reais. E o André também. Então, a gente vai fazer um esquema de cashback. Eu vou criar bônus, entendeu? Para os clientes que têm um maior relacionamento comigo baseado em ticket, não só em tempo. Então, quanto mais serviços você tem contratado comigo, maior a tua classe de bônus. O que acontece com a tua classe de bônus? Você paga menos. Então, você vai ter um serviço extremamente em conta, extremamente barato, porque você é um cliente antigo ou porque você tem vários produtos. E eu não paro por aí. Então, a gente está falando de monitoramento. Beleza. Ah, Gabriel, mas eu moro num apartamento totalmente monitorado e não tem essa necessidade. Legal. Então, para esse você não tem. Mas é o seguinte, eu vou te oferecer também saúde digital. Pessoal, a gente vai entrar com uma oferta agora de você ter acesso, tá, a médico na palma da sua mão. Tem uma estatística que 9 doenças letais, tá, das 10 que mais matam, né? Obviamente uma doença letal mata, né? Pode ser evitada se você trabalhar de forma preventiva. Preventiva. Então, assim, a gente vai habilitar, né, várias pessoas que hoje não têm acesso à saúde, que vão ter, e as pessoas que já têm acesso podem ter acesso hoje de forma diferenciada. Então, eu tenho um plano de saúde, mas eu contratei o serviço da Unifique. Dentro da Unifique a gente oferta primeiro os produtos para os nossos colaboradores primeiro. Então, é aquela história do casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Então, o colaborador, ele vivencia, né? Em alguns, ele tem um preço diferenciado. Então, saúde digital. Esse dia eu estava vindo com um cardiologista, precisava fazer uma consulta com o cardiologista, em deslocamento entre a minha casa e o trabalho, eu parei, fiz a consulta, 15 minutos, continuei o trabalho, do carro.
Olha a praticidade. Não, mas aí tu estás falando de telemedicina. Telemedicina. A gente está chamando de saúde digital, porque a gente vai ofertar, além de médico, a gente vai ofertar também nutricionista e psicologia. Então é quase telesaúde, porque abrange mais do que telemedicina. Outro serviço que vai sair, seguro. Nós vamos ofertar seguro, residencial. Né? Antes, deixa eu só te cortar o do seguro para ainda entender um pouquinho mais do telesaúde aí, né? Então vai ser clínico geral, vai ser nutricionista e psicólogo. E psicólogo, tá, exatamente. E tu sabes me dizer em termos de escala de horário, porque tem empresas que trabalham até 24 horas, né? Isso é bem interessante. Dentro do serviço que nós vamos ofertar, você vai poder... Tem alguns produtos que vão ser 24 horas. Então você vai poder fazer consulta de manhã, de tarde e de noite. Aí você vai pensar assim, poxa, Gabriel, mas de noite, né? O pessoal às vezes já fez essa pergunta, de noite, mas que tipo de médico vai fazer consulta à noite? Pessoal, tem uma série de médicos, tá? Que estão fazendo hoje especialização fora do país. E ele atende no fuso do país. Então ele tá, imagina, um médico que faz especialização fora, te atender, entendeu? Por um preço altamente competitivo, 8 horas da noite. A minha consulta, por exemplo, que eu comentei com vocês, né, foi durante a de manhã, mas eu já fiz uma consulta agora 8 da noite. Indo para o clube para levar meu filho para aula de luta ali, parei, fiz a consulta e continuei. Obviamente que tem questões físicas que a gente não consegue contornar. Sim. Mas outra estatística que nós temos, tá? Gira em torno aí de 60% a 70% da população não tem acesso a um plano de saúde hoje. Tá? Então a gente já está começando a falar com prefeituras e a gente tem uma oferta business to government. Então aqui é um business to customer, B2C, mas a gente tem uma oferta B2G. É o mesmo produto, mas o processo muda, que é para atender o quê? Prefeitura. Então imagina a prefeitura, né, tirar aquela fila do SUS. Pois é. Né, que depende do horário e tudo, e colocar a saúde digital na mão do contribuinte. Tem, né, cara, a maioria das doenças, cara, assim, são aquelas coisas básicas, né, cara, uma dor de ouvido, exato, uma dor de garganta, André. Um resfriado, uma gripe e tal, que não precisa ir lá no postinho e tal, né, nem no consultório privado e tudo mais. Porra, ali com uma call, né, cara, ali por videochamada e tal, já dá pra... O próprio médico já consegue, porque tu vai conversar, cara, eu tô sentindo isso e ali, pô, não, então com base nisso eu posso te mandar, tá? Talvez ele envie até ali uma prescrição de medicamento por e-mail e tu consegue na farmácia. O NPS altíssimo, tá? Do produto que a gente está ofertando e com alto índice resolutivo, tá? Alto índice resolutivo. Total. Então, assim, e você tem ali acesso ilimitado a vários tipos de especialidades médicas, tá? Na palma da sua mão. Pois é. Outro diferencial. Poxa, Gabriel, mas eu posso colocar parente? Pode, mas a gente vai quebrar esse negócio de grau de parentagem, sabe? Então, mas tem que ser primeiro grau. Não. Poxa, meu vizinho está passando por uma dificuldade financeira e ele teve que, né, cancelar o plano de saúde. Coloca o teu vizinho no plano. Coloca o teu vizinho no acesso, vizinho, amigo, não importa, não precisa de nenhum tipo de grau de parentesco. Você pode colocar quem você quiser dentro ali do serviço do plano. Eu não sei se tu já tens isso já definido, mas, né, falando de precificação, assim, pelo que eu entendi, então vai ser no caso por titularidade, por quantidade de pessoas no plano ali, né, que podem ter acesso a isso. E aí essas consultas, elas são... cada consulta ela vai ser paga à parte. Não, né? Ilimitado, tá no plano. Tá no plano mensal que você faz. Então assim, a gente vai ter planos ali de R$19,90, por exemplo. Se você tiver um bônus aí 6, você vai pagar até menos que R$19, R$29,90. Você pode fazer uma consulta, 100 consultas por dia. Dos teus dependentes, não importa a quantidade de consulta. Porra, realmente disruptivo. Não, desculpe, cara, um negócio assim, de novo, tá? Eu queria tentar fechar aqui a conversa com essa frase, mas acho que não vai dar porque a gente está falando de saúde. E qual é a missão da Unifique? A missão da Unifique é facilitar a vida das pessoas. E é um negócio assim, cara, é um negócio impressionante, porque o nome Unifique, né, ele te dá um pouco da percepção de unicidade, né? De unificar as coisas. Tem tudo a ver com os novos produtos que a gente está fazendo, né, que a gente está lançando. A missão da empresa, facilitar a vida das pessoas. Fala assim, pô, mas facilitar a vida das pessoas, internet banda larga? Calma, isso é só o início. Né? Porque quando a gente oferece saúde digital, não tem como tu não dizer que eu não estou facilitando a tua vida. É verdade. Tá literalmente ligado, né, à missão da empresa. E todos os serviços que a gente vai lançar a partir de agora, tá, ele tem esse viés. Então, onde que eu queria chegar ali, André, com o ponto ali que eu estava falando contigo? A nossa ideia
Nosso objetivo assim, mais estratégico é o seguinte: o André é um cliente, né? O JP é um cliente nosso aqui, vocês são um cliente nosso dos serviços básicos. Mas sei lá, por algum motivo, tu é uma persona, vamos colocar assim, o André é a persona 1, o JP é a persona 2. Então eu vou ter aqui 10 ofertas, né? Você tem as minhas ofertas core, vocês dois, né? Internet e TV, mas o JP tem saúde, o JP tem o banco digital, o André tem o seguro, o André tem vídeo monitoramento e outras coisas que eu não posso falar aqui, tá? A ideia é que a gente tenha um relacionamento tão íntimo com o André e com o JP que em alguns anos vocês vão pensar assim, poxa, Unifique. Não, Unifique, aí você vai falar assim, Unifique, é o que me dá a telesaúde, cuida do meu banco, né? A gente vai entrar agora na parte de serviços financeiros também, não sei se eu podia falar aqui, depois o pessoal me quebra, mas eu acho que sim. A gente vai entrar para ofertar serviços financeiros, tá? Então a gente vai concorrer direto hoje com a XP, tá? A gente fechou uma parceria grande aí, né, com o BTG, tá? É para lançar aí o fato relevante nas próximas semanas, então não sei quanto que vai ao ar. Vai na semana que vem. Então eu vou ter que dar uma acelerada, mas se não der também, paciência. Olha, a primeira mão, gente. Eu vou correr um risco aqui, pessoal. Mas enfim, a gente quer ter uma relação tão íntima com o nosso cliente que você vai pensar assim, poxa, Unifique, tá, eles também oferecem internet. Entendeu? Mas a gente vai ter tantos serviços. Sim. Não estou dizendo que a internet não gera valor agregado para ti, mas eu não posso não encarar a realidade. É um serviço um pouco commodity. Total. Agora, o leque de serviços que eu vou atender às tuas necessidades e o relacionamento que eu tenho contigo vai ser tão diferencial que a internet vai ser a última coisa que você vai lembrar que eu estou ofertando para ti. Essa é a nossa missão, essa é a nossa visão hoje. Cara, que massa. Eu te cortei ali na questão do seguro. Tu ia, né, começar a falar e tal. Quais são os diferenciais, então, dessa pegada do seguro da Unifique? Então, hoje, a gente vai montar uma oferta de seguro extremamente flexível. Tá? Então, a ideia é, assim, bem macro, vamos pegar seguro residencial. Tá? Seguro residencial, você vai lá, faz o seguro com as principais operadoras, e aí você pode, limpar 2 vezes a caixa d'água, arrumar chaveiro e tal. Primeiro ponto é o seguinte, né? A contratação do serviço vai ser algo disruptivo. Então, assim, não vai ter aquele corretor no WhatsApp. Vamos renovar, manda a proposta, tu lê e tal, né? Cara, vai ser o onboarding igual da 5G. Do 5G. Massa, aplicativo. Aplicativo, entra, seleciona o plano que tu quer. Legal. Entendeu? Zero fricção, altamente orientado para o cliente. Beleza. O segundo ponto é o seguinte, vai criar uma categoria de pontos. Então, sei lá, o JP contratou, o André contratou aqui um plano, né, de seguro residencial. Então, você vai ter lá, 6 pontos. Usa como tu quiser. Tu quer usar 10 vezes para o chaveiro? Usa para o chaveiro. Pô, eu quero limpar minha caixa d'água todo mês. Tu limpa. Então, tu vai... A ideia é que você consuma os serviços ofertados. E não que você fique preso. Pô, eu tenho 2 disso, 2 daquilo, 3 daquilo. Vamos entrar também na parte de seguro de celular. Então a ideia é a gente vai ofertar a venda de aparelhos, a gente também quer colocar seguro. Pessoal, nós vamos ter seguro para Pix. Então imagina o seguinte, a gente está tendo, no passado, agora não sei como é que está, mas no passado a gente estava com muito assalto, né, na região de São Paulo, Rio, com Pix. Né? O cara coloca uma arma na cabeça, faz um Pix e tal. Pode fazer o Pix, se você tiver com o seguro da Unifique, entendeu? Você vai ser ressarcido. Então assim, a gente vai do seguro básico, residencial, vida, né, telefone, aparelho. A gente vai chegar também no seguro financeiro e a gente tem outras novidades aqui, essas realmente não dá para falar agora. E a gente falou de vários serviços, né? A gente falou de saúde, de banco, enfim, 5G. Isso é focado tanto PF quanto PJ ou a gente está falando do seu consumidor final? Não, tanto PF, né, B2C, pessoa física, pessoa jurídica e alguns deles já com um viés de governo também. Eu estou imaginando, cara, que o que a Unifique está tentando fazer é como se fosse aquele famoso super app, né, cara? É isso aí. Tudo ali, cara, pô, eu quero isso, tá ali, quero Unifique, tal, Unifique. Nós não temos o super app pronto, tá? Infelizmente, o timing do super app, ele está à frente da iniciativa e do resultado, né? Hoje, se você pôr no Play Store, né, ou no Apple Store, colocar Unifique, vocês vão ver uma variedade de apps, porque cada oferta tem um app. Mas, cara, André, o super app vem, tá? É uma briga minha interna ali com o time, né? Mas a gente quer colocar tudo numa jornada só, num único aplicativo, para garantir a experiência, né, dos nossos clientes. Que legal, tu viu? Que a gente dá uma provocadinha e vem mais coisa, vem mais novidades. Se dá uma boa chacoalhada, ele entrega mais algumas coisas. Então tem super app aí também. Ele tá só pensando, devia ter falado ou não devia ter falado.
Cara, que massa, que sensacional esse episódio, cara, já deu 1 hora. É muito rápido quando a gente, né, fica assim, com pessoas desse nível, né, cara, de conhecimento e, porra, também de simpatia, né, cara, porque o cara sabe falar muito bem. Obrigado. E assim, cara, pô, coisas que eu não sabia realmente, assim, e olha que eu tento acompanhar bastante as matérias que saem a respeito da Unifique, é uma empresa que eu também tenho em casa, sou cliente e tenho um carinho enorme, especial. Mas assim, saio daqui desse episódio assim com aquele entusiasmo, cara, de que massa que a Unifique tá indo para esse caminho, sabe? Pô, ela é porque dá aquele certo receio, né, quando é o que eu falei no início, né? A empresa começa a crescer, dá aquele medo, mas será que ela vai se vender para o mercado, né, cara? Vai ficar na Matrix, né? Vai tomar a pílula azul? Não, cara, ela continua na pílula vermelha ali. Exato. Da hora, cara. Eu não podia deixar de falar, vou ter que pedir um espaço adicional aqui, senão o pessoal depois me mata. Com certeza. Né? Mas semana passada, no Startup Summit, tá? O maior evento aí de startups do Brasil, que ocorre aqui em Santa Catarina e Florianópolis, nós anunciamos o nosso programa de investimento em startups, que o mercado chama de Corporate Venture Capital. Então a gente fez uma parceria com o Sebrae, tá? E com a Bossa Nova e com a Raja Ventures. E a gente vai investir em 20 startups, tá? Com cheques de até R$680 mil. Lógico, tem que alinhar com a tese e tudo mais, né? Mas vão ser 20 startups num processo aí de seleção com o Sebrae e com a Bossa. A Bossa estava falando com o JP, a Bossa é a principal venture capital de startups da América Latina, com mais de 1.500 startups. Então a gente trouxe o João Kepler, ele é um cara extremamente fora da curva, né? O Sebrae, que fomenta muito a inovação e o ecossistema no Brasil. Então é o Sebrae nacional, é a Bossa e a Unifique juntas, dentro do programa que a gente está chamando aqui de Nova 3, para investir em startups. E o que a gente quer, além de fomentar o ecossistema, né, transformar as pessoas, a vida, né, de todos, né, a gente quer trazer novas ofertas para o nosso portfólio de produtos. Então a gente já está buscando aí o que nós vamos entregar em 2024 e boa parte dessas ofertas virão das startups que a gente vai investir. Fantástico. Quem quiser saber mais sobre isso, como é que faz? Tem que estar no site da Unifique, no site do Sebrae, procura lá por Inova 3. Boa. Tá? Ou a gente deixa depois ali eu deixo o link ali na descrição para fazer a inscrição, vai até outubro as inscrições. Maravilha. E também quem quiser acompanhar um pouco mais sobre, né, a Unifique em si, tem o Unifique mesmo, né? Que é @Unifique, né? É isso aí, unifique.com.br. Né? Maravilha, cara. Eu tenho uma última pergunta. Com certeza, tá à vontade. Eu queria saber como é que faz uma dica aí para quem está querendo inovar sem perder a mão, sem passar do ponto e sem perder o NPS. Poxa, que me quebrou, hein? Na última. Eu achei que eu tava saindo ileso aqui, ufa, tô indo embora tranquilo. Cara, eu tô ganhando tempo na resposta. Que pergunta, hein? Mas vamos lá. Eu vou tentar responder a tua pergunta baseada um pouco na definição, né? Então, é uma definição que vale para tudo e vai ajudar um pouco na resposta. Então, se a gente partir da premissa que inovar é transformar conhecimento em dinheiro, a gente tem que estar alinhado, pessoal, qual é a tese? Tem muito se falado. Qual que é a tese de inovação? Então, esse é no mundo de startupeiro, isso é comum. Qual é a tua tese? Então, você pode ter várias teses. Você pode ter uma tese para resolver um problema interno. Você pode ter uma tese para ajudar um cara de uma área. Você pode ter uma tese para transformar a empresa. Aí para isso você vai ter várias teses. Então na minha opinião, tá? Pensa grande e executa pequeno e não esquece da sua tese ou da sua tese de inovação. Perfeito. Maravilha. Show, então fechou com chave de ouro, né, cara? Quero agradecer aqui ao Gabriel Amâncio, né, cara, que é diretor de transformação e inovação da Unifique, cara. E dizer que a gente está muito honrado, cara, pela tua presença. Assim, cara, tu despejou um rio muito, muito volumoso de informações, de conhecimento. Tenho certeza que a galera que está assistindo a gente, está acompanhando, está se inspirando bastante, cara. E com a certeza de que a Unifique vai ter aí grandes novidades em breve, além dessas que tu comentou aqui com a gente, assim, e com aquela, né, para quem é um bairrista aqui da região e tal, né, cara, com aquele carinho especial de que a Unifique tá com bons olhos, né, e no caminho certo, né, cara. Então eu te agradeço muito por ter estado aqui com a gente. Tá bom.
Obrigado, André, em nome da Unifique aí, né? A gente agradece a participação. Para o pessoal que gosta de desenvolver, a gente tem um monte de vaga aberta, quiser vir trabalhar, né? Com a gente. Já aproveita, né? A gente precisa de braços de desenvolvimento, então, obviamente, que a gente precisa de apoio. Boa. Mas, enfim, o core business da empresa hoje não é só telco, é tech também, então todos vão ser muito bem-vindos e é um prazer estar com vocês aqui. Animal. JP, cara, volte mais vezes, velho. Muito bom, cara, dividir a bancada aí do Blumentech contigo. Verdade. Se tu não tiver, né, nos Estados Unidos e tal, né, ou em outro continente. É verdade, mas vai ser no fuso do Brasil, tá? Tu que se vire. Se for fazer lá, me convida. Boa. Legal. É isso, gente. Muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou o Blumentech. Lembrando aí, siga a PremierSoft nas redes sociais, né? @PremierSoft em todas as redes sociais. Siga também o Blumencast, onde a gente, né, sempre fala aí histórias, curiosidades da cidade de Blumenau. Temos sempre, né, o Blumentech aí. Vamos torcer, né, e prometer para vocês que a gente vai trazer um Blumentech aí pelo menos todo mês, né, até o final do ano. Vai ser muito legal nesse nível, né, cara, nesse patamar de convidado aí, cara, né, convidados C-levels, né, e convidados aí que realmente trazem muita curiosidade, muito conhecimento aqui pra gente. E também, já que o Gabriel falou aí das vagas, também dá uma olhadinha aí no @VencerHero, que lá também a PremierSoft está precisando, né, de alguns desenvolvedores, né, programadores e tudo mais aí pontuais. E também, se você, né, quiser ser um hero, fala lá com o pessoal da PremierSoft através do Instagram @VencerHero, certo? Vamos ficando por aqui, até o próximo episódio, um grande abraço e tchau!